Eu já tive experiências diante de problemas, diante de demônios manifestados diante de mim, que só com o nome de Jesus não funcionou. Mas eu me revoltei e mandei aquele demônio embora. Mas eu me revoltei e mandei aquele demônio embora. Bem-vindos, galera interessante, para mais um vídeo do teu canal preferido, Canal Interessante. Eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Vamos para mais um polêmico vídeo aqui do teu canal, e agora refutando algumas heresias de pastores, porque as igrejas, a maioria, estão infestadas de heresias, de loucuras, de evangelhos coaches, né? Evangelhos que muitos pastores novos que estão aparecendo por aí, pastoras missionárias, estão pregando um evangelho assim, mais dinâmico, usando coisa, até que celular, para tentar colocar uma ideia na cabeça dos fiéis. Então, se você estiver no seu lugar, se você estiver deitadinho na sua cama, no sofá, ou então na sua cadeira, aquela preguiçosa que balança, né? Eu vou fazer a pergunta. Estão todos preparados? Refutando heresias de pastores. Pois é, meus amados e amadas, muitas pessoas estão aparecendo por aí, muito jovens, com um evangelho que bem dinâmico, bem coach, bem, né, colocar ideia na cabeça dos fiéis. E as pessoas estão procurando igrejas assim, que mostrem shows pirotécnicos, muitas luzes, né, querem ver danças, querem ver um teatro lá dentro. E acabam caindo em heresias satânicas, como essa aí do pastor Vitor Azevedo, que falou sobre sêmen de Deus. Assista o vídeo para você ver essa loucura. E essa semente é a semente de Deus que João vai dizer para nós lá em 1 João capítulo 4. Nós fomos gerados de Deus, e esse ser gerado é literalmente receber o sêmen de Deus. Receber o sêmen de Deus. Meu Deus do céu, isso aí é uma palavra vindo da boca de Satanás. Satanás falou lá e saiu, porque não condiz com a palavra de Deus. Esse outro vídeo dele aqui vai dar mais uma noção do que ele quer falar. Vamos ver. Por causa disso, a gente perde a beleza de um texto desse, que fala: aquele que nasce de Deus não vive pecando, não porque se esforça, não porque é bom, não porque é muito esforçado, mas porque a divina semente, que significa esperma, a natureza de Deus, permanece. Pois é, meus amados, o esperma de Deus permanece na gente. Vamos ler o que foi que ele falou lá. Em João 4 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4, versículo 7. Já no capítulo 3, antes um pouquinho, diz o seguinte: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. O que o apóstolo João está falando aqui é a semente que Jesus Cristo deixou, semente do amor. Então Jesus Cristo está falando aí, na boca de João, sobre o amor. Aquele que é nascido de Deus tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Porque Jesus Cristo, quando ele pregou, ele jogou a semente no coração. Essa semente é a palavra, ela frutifica. Lembra que ele falou da parábola do semeador que chegou, jogou em semente na terra, depois aí outra caiu nos espinhos, outra caiu na rocha e outra caiu em uma boa terra? O
que ele estava falando? Era semente de nascer planta? Era esperma? Era sêmen? Não, era a palavra. Pregou a palavra para um, não acreditou. Pregou a palavra para outro, creu, mas os espinhos que as cores do mundo sufocaram e não teve êxito e caiu numa boa terra, deu fruto de 100 por 1. A semente é a palavra que Cristo deixou no coração, e esses que acreditaram, que creram, são nascidos de Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a partir do momento que eu fiz um concerto com Deus, mergulhei no santo batismo, morri para aquela vida, nasci para uma vida nova. Essa minha vida agora é com Cristo, com Deus. Esse é que é o novo nascimento. Então, tem pessoas que não creem, é lá, com o inimigo. Tem pessoas que creem, é aqui com Deus. À direita, para as coisas de Deus, à esquerda, para as coisas do diabo. É isso que quis falar. E aí chega, fala uma heresia terrível dessa, e depois ainda acha que nós estamos errados em refutar. Vamos ver mais o que ele falou aqui. Perguntaram para ele se Deus tinha domínio sobre todo o mundo, sobre todas as coisas que acontecem. Olha só o que ele respondeu. Pastor Victor Azevedo. Você acredita que Deus está no controle de qualquer situação? Não acredito. Até porque se Deus estivesse no controle, não teríamos história de criança com fome, não teríamos a história de mulheres estrupadas, não teríamos a história de miséria, não teríamos a história do coronavírus, não teríamos a história de governo oprimindo os seres humanos, não teríamos a história, enfim, de calamidades. Então Deus não está no controle. Isso aí é texto de ateu, de pessoas agnósticas que não creem, né? Se Deus existisse, não existiria guerra, não existia morte, não existia fome, nem peste, nem aquilo, nem aquilo outro. Isso é texto de quem é ateu, né? De quem diz que serve a Deus e é pastor, profetiza e tudo. Se Deus não tem domínio sobre todas as coisas, por que é que foi escrito isso aqui em Salmos? Está lá no Salmo 103, no versículo 19. Vamos ler. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. O seu reino domina sobre tudo. Não é sobre metade das coisas, ou só no céu. Não, é sobre tudo. Então já está refutado o que falou. E ele ainda disse uma outra besteira tão grande sobre Adão e Eva. A gente vai ver o vídeo, mas só que eu sempre transformo algumas partes do vídeo em foto por causa dos direitos autorais. Senão o vídeo é cancelado, é derrubado. Veja o que foi que ele falou aqui sobre comparando Adão com Jesus e diz que Jesus pecaria. Presta atenção. Eva comeu do fruto. A Bíblia não conta quanto tempo depois Adão comeu do fruto, mas eu consigo imaginar Jesus olhando para aquela cena. Não se esqueça disso, Adão é um tipo de Cristo e Adão apontava para Cristo. Aí Jesus olha para Eva que comeu e olha para Adão que não comeu. Aí imagina Jesus olhando para os anjos. Irmão, presta atenção nisso. Jesus olha para os anjos, Jesus olha para o pai e fala: Adão vai comer da fruta. Ah, mas Jesus, mas por que você está falando isso? Porque se eu estivesse no lugar dele, eu comeria também. Imagina Jesus para o pai: ele vai comer. Mas por que vai comer? Porque eu comeria também. Mas por que você comeria também? Porque eu amo minha mulher. E eu não vou ver ela contaminada e eu purificado não fazer nada. Eu vou me contaminar com ela para tirar ela de lá. Meu Deus do céu. Tá vendo? É como se ele estivesse no céu e tivesse visto aquela cena, né? Tá lá Deus, tá Jesus Cristo do lado. E eles estão olhando lá Adão e Eva comeu a fruta e foi oferecer para Adão. Aí Jesus Cristo vai e diz assim, ele já comparou Jesus com Adão, disse assim para Deus, né? Pai, ele vai comer. Aí Deus disse, mas por que, meu filho, que ele vai comer? É porque se eu fosse ele também comia. Aí Deus disse para Jesus, por que tu comeria? É porque eu comeria, porque eu não ia deixar a Eva pegar o pecado sozinha e deixar minha esposa, porque eu amo minha esposa. Eu vou deixar ela morrer sozinha, pegar o castigo eterno sozinha, não, eu vou comer também. Então, se ele crê na Bíblia, se ele prega a Bíblia também diz o seguinte, né? O próprio Jesus Cristo diz, aquele que ama seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa, qualquer um, mais do que a Deus, não merece.
então você já iria para o inferno. Então o próprio Jesus Cristo já tinha que descer lá do trono e ir para o inferno. Pelo amor de Deus, tem coisas que o diabo fala lá no inferno e sai na boca de algumas pessoas na terra, porque isso é terrível. E não é só ele não, tem várias outras pessoas. Eu guardei aqui umas aqui, o pastor Arilton, da Adventista de Sétimo Dia, perdoa os irmãos da Adventista, mas a Adventista tem muita heresia, muita. Lá dizem que Jesus Cristo é o mesmo Príncipe Miguel, arcanjo, né? Compara Jesus com arcanjo. Diz que Moisés ressuscitou, né? Como se fosse um cheque pré-datado. É tanta heresia que a gente, depois um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso aí. Não para menosprezar as pessoas, mas é porque é terrível, essas coisas não podem ser ensinadas. Olha só que o pastor Arilton, da Adventista, falou sobre o dízimo. Vamos ver aqui. Deus não deixou ao ser humano a responsabilidade de administrar o dízimo. É por isso que a obra pode até ser boa, mas não com o dízimo. Porque é o seguinte, o pastor angolano perguntou para ele se ele, não sendo dono da igreja, ele poderia pegar o dízimo dele, né, 10%, e dar como doação, aí para a cesta básica para os pobres. Aí o pastor disse, não pode pegar o dízimo, porque nenhum ser humano, olha só o que ele fala, nenhum ser humano pode administrar o dízimo, só Deus. Eu chego já lá, vamos ouvir o restante. Não como dízimo. Não com o dízimo, porque o dízimo não é teu, não é meu. Eu não posso administrar o meu dízimo, porque se eu estou administrando, ele não é dízimo, ele é meu. Eu estou administrando, mas dízimo pertence ao Senhor e é Ele quem administra. Nós não nos compete administrar no dízimo que pertence ao Senhor. É uma obrigação? É. Vou dar uma parada aqui. Ele diz que não nos compete administrar o dízimo. E quem é que administra na igreja lá? Ele diz que só quem pode é Deus. É entregue na mão de Deus ou é entregue na mão dos pastores? Dos bispos, dos diáconos? É entregue na mão de quem esse dízimo? Não, nenhum ser humano pode administrar o dízimo de Deus. E aí? Será que esses homens que estão lá são deuses, não são seres humanos? Porque é entregue lá. Então isso aí é para refutar as pessoas que querem pegar o dízimo e dar de oferta para os pobres, comprar cesta básica. E eles, não senhor, o dízimo não é teu, você tem que devolver na igreja. Aí o que ele diz aí? Vai dizer que o dízimo é o ponto de salvação, se não dizimar vai para o inferno. Olha só. É ponto de salvação? Quando nós falamos assim, ponto de salvação quer dizer sine qua non. Se não praticar, você está perdido. Por que é ponto de salvação? Porque Malaquias 3, 8 a 10 diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então quem não é dizimista e não é ofertante, rouba a Deus. E quando você vai para Apocalipse, lá diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Então, devolver dízimo é questão de salvação. Olha, ele diz que o dízimo é obrigação e ponto de salvação. Meus irmãos, é tão chato esse negócio de estar toda hora pregando Malaquias 3.10, Malaquias 3.10, Malaquias 3.10. Parece que para esses pastores só existe isso na Bíblia, Malaquias 3.10. Se a pessoa não der dízimo, está roubando a Deus. Usam esse texto para dizer que as pessoas estão roubando a Deus. Tá? Lá dentro chama até aquele que não é dízimo de ladrão. Então é um ladrão, e tu vai para o inferno. Que lá em Apocalipse diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Isso é muito grave, sabe por quê? Quando a pessoa diz que quem não paga dízimo vai para o inferno, a pessoa está tomando o lugar de Deus. Isso é blasfêmia. Aquele que toma o lugar de Deus está blasfemando. Ninguém pode tomar o lugar de Deus. Só Deus é quem pode dizer quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Só Deus, ninguém mais. Está entendendo? Só. Você não pode chegar. Eu não posso chegar para uma pessoa que fez adultério. Eu não posso chegar para uma pessoa que blasfemou. Eu não posso chegar para uma pessoa que matou, um patricida, um matricida. Não posso chegar para ninguém e dizer que vai para o inferno. Eu não posso. Porque eu não sou Deus. Deus é que tem a misericórdia. Ele vai salvar quem Ele quiser. É Ele. Está na mão dele. Pela palavra de Deus diz que os mentirosos, os ladrões,
os efeminados, muita coisa não vai para o paraíso, vai para o inferno. A palavra de Deus está dizendo, quem sabe de uma pessoa dessa se arrepende? Mas quer dizer que só porque ela não pagou dízimo, ela vai para o inferno? Pois tá bom, vamos falar. Irmão, vai ficar um pouquinho grande o vídeo, mas se você quiser ver a verdade sobre o dízimo, veja um vídeo que tem aqui no canal. Eu vou colocar o card aqui em cima. Não, mas é bom você colocar aí. Coloca canal interessante, dízimo, a melhor explicação. Canal interessante que vai dar um vídeo detalhado sobre o dízimo. Mas vamos lá, para Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Roubará o homem a Deus. Primeiramente, Malaquias não estava falando para nós. Malaquias estava falando para o povo de Israel. Eu não sou israelita. Não sou israelita. Não tem nada a ver com isso aí. Roubará o homem a Deus. Mas o dízimo do Velho Testamento não tem mais no Novo Testamento. Acabou. Se você me mostrar no Novo Testamento onde diz que tem que dar dízimo, aí eu me recolho na minha insignificância e até paro de fazer vídeo. Se a pessoa mostrar aquele versículo lá de Mateus 23, né, que diz o seguinte, parece que é 8:23, não me lembro mais, que diz o seguinte, que Jesus Cristo mandou os sacerdotes assim, ai de vós que dão os dízimos e tal. Se mostrar aquele texto para mim não serve, porque Mateus, João, Lucas e Marcos não é Novo Testamento, é Velho Testamento. O Novo Testamento é a partir que depois que Jesus Cristo morre. Um testamento só vale quando o testador morre. Enquanto Jesus Cristo estava vivo, por isso que ele disse que veio cumprir a lei, porque ele estava vivo. A partir do momento que morre, o livro de Hebreus todo fala sobre isso. Morreu o sacerdote, aí o velho concerto vai embora, vem um novo concerto. Por isso que o nome é Novo Testamento. Quando tem alguma coisa nova, o velho já não vale mais, certo? E aí é o seguinte, é ponto de salvação o dízimo? O dízimo, ponto de salvação, meu Deus do céu. O que a palavra de Deus diz? Diz o seguinte, cada um dê conforme determinou o seu coração. E se meu coração determinou dar só R$100? Está lá em 2 Coríntios. Vou ler para vocês. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria, não por obrigação. Está dizendo que a pessoa é obrigado, não é obrigado. Era no Velho Testamento porque existiam as tribos e uma tribo não trabalhava, que era a tribo de Levi. Esse povo não entende isso. Só quem poderia receber era o povo da tribo de Levi, que eram os sacerdotes. Quem desses aí que são da tribo de Levi que estão recebendo dízimo? E o dízimo se dava de ano em ano e agora querem receber todo mês. Santo Deus de misericórdia. Eles não respeitam o ano sabático que foi dado lá no Velho Testamento, que tem que ter um ano que a terra tem que descansar, né? Um ano sem receber dízimo, um ano sem receber dízimo. Não querem. Meu Deus do céu, tenha misericórdia, porque é muito difícil entrar na cabeça. Aí, além de não entender a palavra de Deus, ainda fica ensinando errado para as outras pessoas. Senhor, tenha misericórdia. Quer dar teu dízimo? Dá teu dízimo. Mas não fica falando essas coisas, obrigando as pessoas, chamando as pessoas de ladrões. Tenha misericórdia, meu Deus. E como é que a igreja sobrevive? Então, a congregação cristã no Brasil vive das coletas, sobrevive das coletas. Como é que diz, né? Lá em Coríntios, vamos ler. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam tudo conforme eu ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, para que não seja preciso fazer coleta quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei carta de recomendação aos homens que vocês aprovarem, e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Então é assim, Paulo fala, olha, primeiro dia da semana, vocês vão lá e entregam as coletas de vocês na mão dos obreiros, dos diáconos, dos cooperadores, entregam. Quando eu chegar, não tá pegando essas coletas. E tudo a gente vai mandar para Jerusalém. Então existe as coletas, tá na dízimo é uma coisa, que eles falam lá que é obrigação. E a palavra de Deus diz que Deus
ama aquele que dá, não por obrigação, nem por constrangimento, mas aquele que dá por amor. Então, coleta é totalmente bíblica. Meus amados e amadas, um dia desse eu estava lendo os comentários, fiquei muito triste com algumas coisas que falaram, né? Os irmãos falando nos comentários. A congregação não tem isso, eu sou de lá não se pede pix, fica pedindo pix aí, já está igual esses pastores, querendo dinheiro e tudo mais. Meus irmãos, fiquem em paz, tem coisas que você nem sabe, você não sabe nem para onde é que vai esse pix, você não sabe. Você sabe se vai para alguma família? Não sabe, né? Vamos ver se a palavra de Deus, ela fala sobre a pessoa ajudar o outro ou não ajudar. Se tem coletas para isso? Não tem. Diz assim: porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. E diz de novo: se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Então, meus irmãos, aí ele fala, na congregação não tem isso. Será? Vamos ver aqui. A congregação que está no Brasil não tem dízimo, não tem obrigação. Mas tem as coletas. É assim que sobrevive, como Paulo fala, a coleta lá, né? Toda semana faziam coletas e tem as coletas. Mas eu recebo coleta? Não. Mas preste atenção. Eu já fiz isso muito, quando eu podia. Chegava para alguém da igreja, um cooperador, então um irmão, pegava um dinheiro e assim, o que Deus preparou? O cooperador recebia ou não recebia? Ancião recebe ou não recebe? Ou qualquer irmãozinho, porteiro, qualquer irmão da igreja, você chegar assim com dinheiro e Deus preparou, pode ser R$100, R$10, Deus preparou. Deus sabe tua oração. Às vezes você faz uma oração no quarto: Senhor, estou precisando pagar uma conta, está tudo na tua mão. O Senhor manda a pessoa de São Paulo, ela vem e te entrega o dinheiro, Deus preparou. Então ela chega e paga a tua conta. Isso é preparação de Deus. O Pix para mim é preparação de Deus. E aí ele diz assim: não, mas nenhum da igreja usufrui das coisas de Deus. Como que não usufrui? Né? Nós não temos assalariado. Ninguém da igreja, da congregação recebe dízimo. Ela não obriga ninguém, mas usufrui sim. Quando tem reunião ministerial, tem coleta para a cozinha. Eles usufruem da comida. Tem ajuda para gasolina, né? Muitos tiram do bolso para poder colocar gasolina, mas quando a igreja tem coleta para gasolina, usufrui da gasolina. A águia luz dentro da igreja é usufruída pelos membros, né? Até a obra da piedade. Quantas famílias não são sustentadas pela congregação que está no Brasil com cestas básicas da obra da piedade? Isso aí não é usufruir das coisas santas, das coletas. Então, se eu estou com necessidade e alguém manda para mim, não é preparação de Deus? É preparação de Deus. Ah, mas por que você está pedindo? E o diácono chega lá em cima e diz: ó, tem necessidade tal. Eu não sou diácono, mas a palavra de Deus diz o seguinte: comunicai vossa necessidade aos santos. Eu comunico, Deus é quem vai fazer a obra. Então vamos ficar em paz nessa parte. Você não sabe para onde é que vai o dinheiro, você não sabe o que faz com ele. Só contar 2 testemunhos para ver se não é de Deus. Eu estava dentro do meu carro, eu acho que eu até contei R$2 no bolso para poder comer. E eu aperreado e disse: meu Deus do céu. Eu já estava aflito, eu digo: não, mas eu vou confiar em Deus. Senhor, faz uma obra. Só for fechar minha boca, caiu um pix de R$100 no meu celular. Isso não foi de Deus? Essa obra não foi de Deus? De quem foi? Não foi ele que ouviu minha necessidade? Outra vez eu estava aqui em casa, Senhor, quando eu tinha condição, eu enchia meu carro, eu fazia isso, aquilo, outro, Senhor. Eu estou com tanto desejo de dar uma cesta básica, eu não pude dar esse dia mais, eu estava tão triste no meu coração. Irmão, não deu meia hora, um irmão mandou uma mensagem para mim no meu celular, de outro estado. Tem um cortezinho no vídeo aí, porque eu estou gravando no celular e estão ligando para mim. E eu esqueci de colocar no modo avião. Pois é, aí mandaram a mensagem para mim: irmão, eu senti de Deus aqui de mandar aqui uma quantia para o irmão comprar uma cesta básica para dar para um pobre. Glória ao nome do Senhor. Eu fiquei muito alegre. Mandou R$200. Aí eu disse: Senhor, eu vou comprar essa cesta básica, eu dou para o diácono. Aí eu peguei um papelzinho, botei o nome do diácono, botei meu nome. Coloquei num copozinho, sacudi
Igual fizeram lá para escolher um discípulo no lugar de Judas, escolheram Matias, foi com sorte. Aí eu puxei o nome de Diácono. Aí eu liguei para o irmão Diácono e disse: irmão, Deus preparou aqui uma quantia para o irmão comprar aqui uma cesta básica. Ele: irmão, glória a Deus, eu estava ali, eu tenho uma família ali que está com toda necessidade, eu estava aqui orando a Deus para Deus preparar, e Deus preparou, irmão, Deus preparou todas as coisas. O irmão Cristiano Bock, pessoa que eu nunca conheci, que sempre me ajudou e está me ajudando demais, ele disse assim para mim, eu perguntei: irmão, eu não mereço. Ele disse: irmão, eu não estou dando cesta básica porque amanhã a pessoa está com fome de novo. Eu estou ajudando aquelas pessoas que pregam a palavra que alimenta o espírito. Que o Senhor tocou no meu coração e eu chorei muito naquele dia. E Senhor, glória te dou, porque o Senhor está me ajudando. Entendeu? Então esse canal aqui foi aberto. Deus abriu um espaço para estar também falando da palavra dele. Muita gente já se converteu, já pediu batismo. Eu tenho um monte de mensagens aí de pessoas que mudaram de vida. Não eu, Jorge Biraci, fiz alguma coisa, mas Deus, porque o homem não converte ninguém, é Deus que converte.